mais um culto, de mais uma adoração ao Senhor. E entendendo essa necessidade da unidade, daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, e o que Ele tem preparado, e o que Ele vai suprir com cada um individualmente, para que dê sequência no chamado. Nós, de certa forma, muitas vezes temos ficado um pouco distante por N motivos, na ordem espiritual, questão material, pessoal, muitas vezes até psíquico, por influências do mundo. Mas o Senhor, quando Ele nos chamou, Ele disse: "Tende bom ânimo", porque Ele sabia que das coisas que viriam, do que aconteceria, e a forma com que nós desprenderíamos a nossa atenção na cruz e olharíamos para outras coisas. E é exatamente isso que o Senhor veio fazer nessa noite aqui, nessa casa, nessa reunião. Ele vem chamar a nossa atenção para voltar nossos olhos para a cruz. Voltar nossos olhos para o Evangelho, voltar nossos olhos para aquilo que realmente importa. Uma vez que o amor dele não mudou. O amor dele continua o mesmo. E é dessa maneira que ele tem nos tratado com amor. Amém? Convido os irmãos para que nós possamos fazer uma leitura. Livro Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Diz assim: "E em seguida Jesus obrigou os seus discípulos", guarda essa palavra, obrigou, "a entrar no barco e passar adiante dele a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E ao anoitecer, estava ali só. E o barco já estava distante, a vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. E os seus discípulos, vendo-o andar sobre o mar, turbados, disseram: "É um fantasma", e clamaram, cheios de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Em seguida respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, ordena-me que vá ao teu encontro por cima das águas." Então ele respondeu: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Mas
sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar. E clamou: Senhor, salva-me. Naquele momento, Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando eles subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus abençoe a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, esse texto, ele, por si só, ele é autoexplicativo. Ele não traz assim, uma dificuldade em você entender ele. E aí, de certa forma, muitos ministros da palavra têm empregado essa parte da Bíblia, esse livro, esse capítulo especificamente falando, e trazem uma revelação. E aí nós vamos agregando, cada um explora de uma maneira, conforme o Senhor vai trazendo a revelação, e vai trazendo aquilo que a palavra quer dizer, aquilo que vai trabalhar na sua vida, na sua alma, no seu coração, de acordo com a sua necessidade. E esse texto, por ele ser um texto muito falado, muitas vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes. E aí eu até costumo, às vezes conversando em casa com a André, eu falei: eu acho legal você pegar esses textos que são conhecidos e você buscar aquilo que não foi falado, porque o óbvio geralmente é falado, mas às vezes tem uma revelação, tem alguma coisa ali que passa batido. Eu falo: irmão, nunca ouvi falar isso aí, mas está aqui no texto. Não é nada que nós vamos inventar no texto, é algo que está aqui, mas às vezes não nos foi despertado. Então, nós vamos explorar esses versículos nessa noite, porque ele começa o versículo 22 dizendo: em seguida, Jesus obrigou. Então, em seguida o que? Em seguida o que o texto anterior havia mencionado, que Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Então, o Senhor acabara de operar um grande milagre, e ele então vai iniciar uma determinação aos seus discípulos: entrem, de uma forma imperativa, uma ordem: entrem no barco e cruzem para o outro lado, cruzem para a outra banda. Jesus, ele dá essa ordem e ele não vai com os discípulos. E os discípulos prontamente eles entram no barco. Os discípulos entraram no barco e estão então dando sequência à determinação àquilo que o Senhor os falou. Mas no versículo 24, esse versículo ele vai trazer algumas informações, porque ele diz assim, que a distância da terra, olha só, 24, e o barco já estava distante da terra. A terra é um local firme, é um local que te traz confiança. Você está firme ali, está em terra, não está correndo risco. No alto mar você tem os intempéries, você tem a violência, tem isso, tem tudo aquilo. Então, o Senhor já começa dizendo: quando estavam distantes da terra, ou seja, já havia um certo temor, já havia um certo risco. Então, fazendo uma alusão à igreja, espiritualmente, irmãos, muitas vezes nós estamos em terra, e o Senhor está falando para que nós entramos no barco, para que nós possamos cruzar para o outro lado. Então,
teremos esse percurso em mar. E aí tudo pode acontecer. Aí muitas vezes nós não queremos expor-nos, nós não queremos se dispor a entrar no barco. Por quê? Vou entrar e vou cruzar um alto mar. A minha vida ali ela já corre certo tipo de risco. Muitos preferem, melhor ficar aqui na terra. Aqui está tranquilo, está calmo. É melhor eu ficar aqui no meu cantinho. O inimigo, eu não mexo com o inimigo não mexe comigo, e está tudo bem. Então, os irmãos entendem que as coisas para os discípulos, elas começam a tomar uma proporção de que os discípulos começam então a ter um certo tipo de problema, porque a segurança de estarem na terra não existe mais. O Senhor já tirou isso dos discípulos. Perceba, irmãos, onde nós vamos viajar nessa noite? Eu prefiro a terra que é firme, irmãos. Ponha a sua confiança em Cristo. Não se apegue à terra, não se apegue a um emprego, não se apegue a uma amizade, não se apegue a bens materiais, não se apegue a uma amizade, não se apegue àquilo que não é Cristo. Porque querendo você ou não, o mar vai se agitar. E isso, irmãos, eu estava lendo esse texto nessa tarde. Eu já havia lido anteriormente e eu tinha tido uma percepção desse texto e os milagres que vão acontecendo, as dificuldades que vão sendo impostas, ou seja, as coisas estão começando a ficar ruins, e a cada momento que vai passando o tempo, a cada momento que os discípulos vão seguindo na sua caminhada, as coisas vão piorando. Olha só, então, aquela garantia de não sofrer nenhum risco já caiu por terra. Já não tem mais a terra seca. Aí o versículo ele continua, o 24: e o barco estava no meio do mar. Primeiro, estava longe da terra. E agora o barco está no meio do mar. Agora, essa missão ela vai tomando uma proporção que agora, para mim voltar, se acontecer alguma coisa, eu preciso voltar, e eu vou ter que voltar nos braços, na braçada, em alto mar. Praticamente impossível. Mas está em alto mar. Aí o Senhor ele proporciona os açoites pelas ondas. Então agora o barco não está em terra, ele está em alto mar, e agora o barco está sendo açoitado. Começa a complicar ainda mais. Imagina você que só se garante na terra firme. Agora você está longe da terra, está em alto mar, e o barco está sendo açoitado. Já está bom, né? Chega. Não, tem mais. E o vento era contrário. Meu Deus. Vai somando. Olha, nem que ele está no barco, entrei. Não gosto de muito fundo, já estou no meio do mar. Meu Deus do céu, não sei nadar. O barco está sendo açoitado. E para ajudar, o vento está contrário. Então, essa cena, esse cenário, irmãos, ele vai tomando uma proporção. Mas aí, o versículo 22, ele diz o quê? Em seguida, Jesus obrigou. Jesus
conduziu Jesus ao deserto. E aí, irmãos, eu fico fazendo um raciocínio, aquele irmão mais velho, que ele passa por aquelas dificuldades, aquelas condições difíceis, aí vem os irmãos mais novos, e ele sabe que o irmão mais novo vai passar pelas dificuldades. Ele fala: agora é minha vez. Então, Jesus, talvez ele tenha falado: agora é minha vez. O Espírito me conduziu, agora eu vou os conduzir ao alto mar. E nós somos cópia de Cristo. Nós queremos ser cópia. Então, as coisas elas vão fluindo, as coisas elas vão acontecendo. E olha só, no versículo 25, Mateus 14, 25, vai dizer o seguinte: que na quarta vigília, Jesus começa então a deslocar até eles, até os seus discípulos, e andando sobre as águas. Então, nós estamos em alto mar, o barco está sendo açoitado pelas ondas, o vento é contrário, a tensão, criou-se uma situação ali terrível, um cenário da vida em risco, e Jesus, ele vem então andando sobre o mar. Os discípulos, irmãos, a Bíblia vai falar que os discípulos eles estavam cheios de medo. Por que a Bíblia diz que os discípulos estavam cheios de medo? Não era um medinho, não. Ela está frisando, ela está trazendo muito medo. Não é aquele sustinho que você toma e passa rápido, não. Irmãos, muito medo. Muito medo. E aquela figura andando sobre o mar. Aleluia. Aí, por que Jesus faz essas coisas? Os homens já estão ali, já numa situação difícil, irmãos. Imagina aquele mais cauteloso que, tá vendo? Eu falei para não vir, eu falei para não entrar, olha aí, olha agora, sabe? Meu, e medo demais. E antes que alguém chegasse e falasse: ah, é o Leviatã, a Bíblia diz que imediatamente o Senhor diz: tende bom ânimo, sou eu. Sou eu. Por que imediatamente? Porque, irmãos, o Senhor se preocupa com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso corpo. O Senhor se preocupa conosco em tudo. Então, a mente daqueles discípulos, o que eles estavam pensando, a tensão que estava. Então o Senhor, ele imediatamente, ele já dá um cessa naquelas, tentando, pode ser isso, pode ser aquilo, é um fantasma. Os homens desesperados, o Senhor já fala: não tenha medo, sou eu. Já acaba com essas especulações de que muitas vezes as coisas vão acontecendo e você fala: esse é o Espírito Santo, e às vezes não é. Muitas coisas que vão acontecendo, você deixa levar-se por uma emoção, por alguma coisa, e você está sendo confundido, e você precisa ter discernimento, a sabedoria de ouvir a voz do Senhor está dizendo: não é ou sou eu. Glória a Deus. Entende, irmãos? Porque a nossa mente ela fica, imagina esse cenário para os discípulos. E aí, irmãos, olha só, no versículo 28, então o Senhor ele já falou: não tenha medo, sou eu. Aí Pedro, ele vai tomar uma palavra e ele vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E nesse versículo que eu parei um pouco, irmãos, olha só: se és tu.
tinha acabado de dizer que era ele? Então Pedro fez o quê? Duvidou. Duvidou. Ordena que eu vá ao seu encontro. A ordem inicial do Senhor era o quê? Entra no barco e cruza para o outro lado. E Jesus, no texto está dizendo que Jesus vinha ao encontro deles. Para encontrar eles aonde? No barco. A certeza é que o barco não vai naufragar. Então Jesus está indo ao encontro. E Jesus está indo ao encontro, então Pedro duvida e ordena que eu vá ao teu encontro. Até aqui, irmãos. Jesus está vindo, eu vou ao encontro dele. Mas Jesus vai encontrar todos no barco. Mas o Pedro, ele deu um dia engraçadinho. O Pedro, ele quis se sobressair de alguma maneira. Talvez com um excesso de poder, um excesso de... Não sei o que aconteceu com Pedro. Mas Pedro quis descer do barco. E aqui, até ele mandar, ele pediu para o Senhor: Senhor, ordena que vá ao teu encontro. Só que ele não quis ir ao encontro de Jesus de qualquer forma, não. Ele quis ir andando sobre as águas. Oh, Senhor, eu quero estar lá, onde eu seja o centro das atenções. O eu de Pedro começou a... Eu quero algo muito grande. Imagina se eu começo a andar por cima das águas igual Jesus andou. Olha só, que maravilha. E Jesus, irmãos, respondeu: vem. E Pedro é doido? Foi. Pedro é doido, irmão. Mas não perca o foco, irmãos. Pedro desce do barco. E aí eu imagino que Jesus ficou assim conversando com o pai: Pai, dá só uma olhada, vai se lascar. E Jesus sabia que ele ia afundar, não sabia? Falou: esse vai se lascar. Aí Pedro desceu do barco e começa a andar. Aí nesse exercício, irmão, aí Jesus olha para o Senhor e fala: não é que está andando mesmo? Está andando sobre as águas. Só que como ele começa a andar, irmãos, aí Pedro começa a enxergar a fúria do mar. Porque o homem, ele quer, e é proibido? Não. Só que na hora que o vento, que você vê que o vento é real, que a tempestade é forte, e que o barco está sendo açoitado, você vai olhar e vai falar: rapaz. Aí um lado, os 11 irmãos de Pedro lá, os discípulos tudo lá no barco, seguros no barco, e ele metidão lá no meio do mar andando, sozinho. Ele andou, sei lá, um passo, 2, não sei. A Bíblia diz que ele andou. Ele andou um pouco. Mas aí, irmãos, ele viu o quanto era perigoso aqui. E olha só, quando Jesus disse: vem, porque Pedro, ele estava, buscando uma situação muito acima. Aí, primeiro, situação que ele fora do barco,
eles demonstrou uma certa autossuficiência. Porque ele acreditava que ele ia andar. E ele foi. E andou. Sozinho. Saiu do barco e foi em direção a Jesus. E isso é preocupante, irmãos, porque muitas vezes os homens, eles saem do barco onde ele está, mas eles não saem para sair da presença do Senhor. Eles saem e diz que vai em direção ao Senhor. Eu vou para outra igreja, em direção ao Senhor. Eu vou para outro ministério, em direção ao Senhor. Eu vou em direção ao Senhor. E conforme as forças vão aumentando, a tempestade, ele vai se retraindo, ele vai sentindo a pressão. E aí, o mais importante, que ele não poderia perder, ele perde o foco. Não vou mais naquela igreja, porque aquela igreja é assim, é assado e tal, e eu vou para outra igreja. Lá na outra igreja eu estou em direção do Senhor. Mas ele não percebe, irmãos, que essa tempestade, os intempéries, as forças do inimigo vai afastando. E Pedro saiu para encontrar o Senhor. E no meio do caminho começou a afundar. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E quantos vão ter essa oportunidade, irmãos, de falar: Senhor, salva-me? Porque imagina você, um homem que desce do barco para andar sobre as águas. Agora ele não está andando sobre as águas, ele está sucumbindo, afundando em alto mar, afundando nas águas. E dependendo dessas águas, será que ele vai ter força, irmãos, para clamar: Senhor, salva-me? Será que ele vai ter essa humildade de pedir para o Senhor: Senhor, eu errei, eu falhei, salva-me, me ajuda, eu estou afundando? Será que ele vai ter essa condição? Porque Pedro disse: Senhor, eu estou me afundando, salva-me. E aí, o Senhor vai salvar. Nós vamos falar sobre essa parte daqui a pouco. E aí, irmãos, dentro desse texto, o Senhor me mandou ao capítulo 4, porque Pedro inicia um diálogo com Jesus, dizendo que: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Se és tu. Em Mateus capítulo 4, o Senhor acabara de ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. No versículo 3, olha só o que Satanás diz para o Senhor: se tu és filho. Então esse se tu és, se és tu, esse se, ele traz dúvida. Então Satanás está colocando, usando essas mesmas palavras que Pedro usou: se és tu, se tu és o filho, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só, colocando dúvidas. E Pedro, ele veio com essa mesma situação: se és tu. Esse é um discurso, irmãos,
que não agrada ao Senhor. Não agrada porque você, se tu és Deus, se tu estás comigo, e vai colocando dúvida. E isso é terrível. Você está colocando em dúvida o caráter do Senhor. Irmãos, eu preciso conversar com ele. Mas eu já falei isso. Eu já falei. Se o Senhor está aqui, alguma coisa tem que acontecer. Aí o texto vem e me dá esse tapão na orelha. Por quê? O Senhor ele está falando: eu estou contigo. Aleluia. Tem de bom ânimo. Aleluia. Não duvide que Ele está contigo. Não coloque em xeque a fidelidade do Senhor. Se você não está capacitado a confiar nele, é uma coisa, mas não coloque o caráter de Cristo, a fidelidade dele. E Pedro fez isso. Aleluia. E esse discursinho de Satanás com Jesus sabe, Jesus ele foi dando corda ali, foi deixando ele falar. Se tu és filho, joga daqui, joga de lá. E o Senhor só quebrando ele na Bíblia, mas mantendo ali o discurso. Aí daqui a pouco o inimigo ele vai mudar a estratégia, porque ele muda. Agora não é se você é filho, não é se você. Agora ele percebe que Jesus está irredutível. A fidelidade ao Senhor, que Jesus está ali com o objetivo e não vai titubear, não vai sair daquele foco. Aí ele começa a fazer o que? Então ele muda a estratégia. Agora ele vai oferecer alguma coisa ao Senhor. Aí ele entra no campo material. Poxa, na parte espiritual ele está se colocando, então vou oferecer algumas vantagens. Olha, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Tudo isso te darei. Então, aí a hora que ele entra nessa área, Jesus toma uma atitude. E o Senhor levanta a voz e diz: assim diz o Senhor. Percebe? E muitas vezes, irmãos, nós estamos trocando figurinha com o inimigo. O inimigo, não sei o que tem, e isso, e fica ali naquele banho-maria. Mas nós, como cristãos, como os filhos do Senhor, nós precisamos dizer: assim diz o Senhor. Aleluia. Somente a Deus adorarás. Não dá para mim mudar o foco, mudar o objetivo. Eu vou em direção a Cristo, mas no caminho começa a acontecer um monte de coisas, porque eu tenho descido do barco, a embarcação está seguindo. E a atitude de descer do barco, irmãos, é do homem, é do próprio ego, é do orgulho. Essa igreja, ninguém prega nada, ninguém canta nada, ninguém toca nada. Eu vou numa igreja que é melhor, eu vou numa igreja que é assim, eu vou numa igreja que é assado. Ele sai de encontro com Cristo. E quantos que saem de encontro com Cristo, mas estão com Cristo? Esse é o problema. A autossuficiência. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, irmãos, as coisas começam a dar errado. Essa fidelidade ao Senhor, ela tem que ser fidedigna. Em nenhum momento o Senhor ele não é aquele Deus, um Senhor que demonstrou um amor grandioso por você e não se propôs a operar milagres na sua vida, não se propôs a fazer coisas grandes. A pergunta é: você está capacitado a viver esses milagres? Essas coisas grandes? Qual o tamanho do seu voo? Porque o Senhor é um Deus de milagre. Se Ele fizer o milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer o milagre, Ele é Deus.
Eu vou buscar algo tão grande. Eu vou buscar algo que vai me tirar do norte, vai me tirar do foco em Cristo. Eu vou descer no barco para tentar me aventurar. Porque o Senhor está no barco, Ele disse: aquietai-vos, sou eu. Não tenhais medo, sou eu. Porque a autossuficiência, irmãos, ela te impede, ela o transforma em incapaz de muitas vezes, irmãos, perdoar alguém. Ela te impede. E se te impede de perdoar alguém, imagina de você pedir perdão para alguém. Porque é o ego, é o orgulho, é o eu. E esse eu está te tirando do barco. Esse orgulho está te tirando do barco. Certo, irmãos? Versículo 32. Pedro teve medo, então ele clama ao Senhor: me socorre. E o Senhor segurou nas mãos de Pedro e trouxe para o barco. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, e quando quem subiu para o barco? Quem? Pedro e Jesus. Aleluia. Aí essa vai para você, Pedro. Quando você entrar no barco com Cristo, o vento cessa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você, Pedro, entender e ter a unidade de reconhecer que você falhou, que você teve um objetivo, mas o seu objetivo deu errado, que você deu atenção ao orgulho, ao ego, à arrogância. A palavra do Senhor está dizendo essa noite: quando você entrar comigo no barco, o vento vai cessar. Quando você entrar comigo no barco, o vento que está tentando derrubar a sua família cessará. Mas a palavra está falando de um homem que é corajoso, de um homem que teve a vontade, teve a perspicácia de sair do barco e tentar andar sobre as águas. Não é qualquer um que faria isso, mas ele teve essa coragem. E agora? Você precisa ter essa coragem para falar para o Senhor: me socorre, eu estou afundando. Aleluia. O Senhor vai estender as mãos, vai pegar nas suas mãos, vai te levantar, vai colocar no barco e o vento cessará. Toda enfermidade sairá da sua vida. Porque o Senhor é o Senhor dos milagres. Eu não estou nesse mundo para viver os meus milagres, eu estou nesse mundo para viver os milagres que Cristo quer que eu viva. Ele é capaz de fazer mais e mais e mais e mais, infinitamente mais. Mas eu estou preparado para viver isso? Essa é a pergunta. Não queira viver os seus milagres, vivam os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nesse barco tinha mais 11 discípulos. Quem são esses 11 discípulos? Pessoas próximas a você, a sua família, que está sendo açoitada, que está sendo confrontada pelos ventos, pelas tempestades, pelas afrontas de Satanás. Mas você está em alto mar afundando. Tenha humildade, tenha coragem de pedir para o Senhor: me socorre.
Aleluia, Senhor, nessa noite pega nas tuas mãos. Peça para o Senhor pegar em suas mãos. Ele vai te colocar no barco novamente. O vento vai cessar, a tempestade vai cessar. Qual que é o milagre que você precisa? Esse é um Deus de milagres. Aleluia. Versículo 33, para finalizar. Então aproximaram-se os que estavam no barco. Então aproximaram-se os que estavam no barco e fizeram o quê? Adoraram. Quantos? Quantos estão no barco esperando você decidir a sua vida para adorar a Cristo junto com você? Estão esperando você vir. Não estão esperando você para julgar você pelos seus erros, pelas suas falhas. Então se aproximaram. Vão se aproximar, a sua família vai se aproximar, os discípulos vão se aproximar, a igreja vai te abraçar, a igreja vai se aproximar e vai adorar o Senhor. Aleluia! Esse é o tamanho do milagre que o Senhor quer operar na sua vida. Aleluia! Dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Não tem dúvidas. Não é se tu és. Se o Senhor é Deus, eu quero uma BMW. Se o Senhor é Deus, eu quero isso. Se o Senhor é Deus, eu quero estar lá em cima. Eu quero andar por cima das asas. Eu quero voar. Eu quero. Não. Qual vento tem açoitado a sua vida, o seu lar? Nessa noite, o homem que pode fazer cessar esse vento, cessar tudo isso na sua vida, está aqui presente. Aleluia. Se verdadeiramente creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Que o milagre na vida de Pedro não foi ser famoso, ele não se tornou um fenômeno. Percebam? O milagre foi ele entender que ele precisava estar com seus irmãos. Pai. Só isso. E o vento está açoitando. Os discípulos estão com medo. E você afundando no mar. Será que vai dar tempo de você pedir socorro? Essa é a pergunta. O Senhor está com as mãos assim. Estenda as mãos. Não afunde. Não perca a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é dos milagres. O Senhor dos milagres. Qual que é o milagre, irmão? É isso.
foi brigar com Pedro? Nenhum. A Bíblia diz: nenhum. Se aproximaram. Por que se aproximou? Meu Deus, por sua vida, irmão, me dá um abraço. Você estava em risco. Ninguém julgou, não. Agora você está aqui a salvo. E por você vir, o vento cessou. Aleluia. Porque você vem com Cristo. Você vem diferente. Você vem com outros costumes. Você não vem para dividir, você vem para juntar. Seja abraçado em nome de Jesus nessa noite pelo Espírito Santo. Entenda esse milagre na sua vida. Entenda o que Cristo quer fazer. A sua família que Cristo quer resgatar. A família sua que o Senhor quer trazer para dentro do barco. Só depende de você entender isso. Não fale para Cristo, não fale para o Senhor se és tu. Se és tu, eu vou ser famoso. Se és tu, eu vou ser grande. Se és tu, vai ser desse jeito. Se és tu. Por quê? O Senhor os obrigou a entrar no barco. Pela vontade do homem, ele pediu para sair do barco. E muitas vezes, a vontade permissiva do Senhor. O que é a vontade permissiva, irmãos? Ele permite, mas não é o que Ele quer. Ele permite que você saia, que você faz isso, que você faz aquilo. Por quê? Livre-arbítrio. Então você vai sair. Por sua vontade. Mas você vai voltar? Essa é a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite. Você vai voltar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia encerrar a ministração dessa noite, irmãos, louvando o hino. E eu vou fazer diferente. Vou pedir para a Michelle colocar o hino do Thales, Deus do Impossível. Eu peço que a igreja fique em pé. Você pode colocar esse louvor, Deus do Impossível, Thales Roberto.